Então, do ponto de vista do liberalismo econômico, o que significa isso? Significa a presunção de que o Estado ele não deve ser um regulador do sistema econômico. O Estado ele é um defensor das liberdades dos indivíduos e da propriedade privada. Do ponto de vista econômico, ele não regula, ele não influencia o sistema produtivo. Ele não é proprietário dos meios de produção. Percebam as diferenças. Lembre-se, assistam os outros vídeos e aí vocês vão regulando essas diferenças, tá certo? Então, só que aí existem algumas coisas importantes. Vamos lá. Primeiro, hoje o capitalismo, eu quase posso dizer que o capitalismo venceu, né? Ah, mas o capitalismo é um horror, tem um monte de problemas. Mas ele venceu. E venceu por quê? Porque ele é um modelo adotado em praticamente todos os países do mundo. Os países que não adotam são países mais periféricos ou são países que não têm qualquer tipo de influência na questão da globalização ou na questão geopolítica, principalmente, né? Então, vamos lá, vamos partir de alguns pressupostos. Vamos falar agora do liberalismo econômico e, bom, venceu o capitalismo. Só que alguns vão dizer assim, mas e a China? A China é um país comunista e mega capitalista, e aí tem muita confusão. E aí eu vou explicar para vocês também que existem dois tipos de liberalismo econômico. Vamos lá? Eu vou até pedir para colocar, o Luciano vai colocar isso na tela de vocês, tá bem? Então vamos lá. De um lado existe o capitalismo meritocrático liberal e do outro o capitalismo político ou autoritário. Então, vamos organizar de novo. Liberalismo econômico. O Estado não é detentor dos meios de produção, o Estado não regula o sistema produtivo, o Estado apenas defende o direito à propriedade privada e às liberdades individuais, tá certo? Então, esse Estado, ele não é um Estado que vai regular, que vai dizer quem vai produzir o quê, em qual quantidade vai vender para quem. Porque presume-se no sistema liberal que o próprio mercado se auto-organiza para isso. E se auto-organiza sempre em função do lucro. Porque quem vai produzir pretende aferir a maior quantidade de lucro possível. Então, as especificidades e as condições de produção, junto a essa capacidade de projetar o lucro que será obtido, mesmo que com alguma margem de erro, faz com que o capitalista defina as prioridades de produção. E esta combinação para o sistema liberal, ele é autossuficiente, ou seja, eu não preciso de um regulador me mandando fazer isto ou aquilo. O próprio mercado regula essas relações, tá certo? Então, como que aí nós voltamos para os dois modelos do capitalismo atual, o capitalismo liberal meritocrático e o capitalismo político, não é? Que não é um capitalismo liberal. Por quê? Porque existe um Estado determinando as condições de produção, um Estado que é indutor da economia, indutor do modelo capitalista. Então, eu posso dizer que o capitalismo venceu, que o capitalismo está em todos os estados do mundo? Sim, eu posso dizer isso, com algumas poucas exceções. Mas eu posso dizer que existe um só modelo liberal e capitalista? Não, aí já não dá para dizer, certo? Porque existem esses dois modelos que são importantes. De qualquer forma, existem 4 características que são comuns a esses modelos e que eu quero que vocês leiam aí na tela também para fixar bem, tá bem? Vamos a elas. Produção organizada com vistas ao lucro, uso de mão de obra assalariada livre, capital majoritariamente privado e coordenação descentralizada, tá certo? Essas são características comuns, tá? Então, percebam, nós estamos falando de liberalismo, não é? É uma ideologia nascida lá
no Revolução Francesa e Revolução Americana. Ela era contra as monarquias absolutistas, criaram um Estado de Direito que tem alguns instrumentos que servem para garantir as liberdades individuais e servem para proteger a propriedade privada, e depois existe um processo histórico que este liberalismo clássico sofreu e, de certa forma, foi abandonado no período da Primeira Guerra Mundial, do fim da Primeira Guerra Mundial, quando o Estado teve que intervir e teve que funcionar como um indutor econômico, né, em razão da destruição dessas sociedades capitalistas. E não é capitalismo como, não eram sociedades com capitalismo como é hoje, né? Hoje o capitalismo ele é diferente, né? E eu estou citando essas características deles. Tá claro? Agora vamos para a última parte. Luiz Renato, por que existem modelos diferentes, né? Porque o liberalismo ele é interpretado de uma forma no país e interpretado de outra forma em outro país, né? Isso se dá mediante os processos históricos e os atores políticos que interpretam o real significado do liberalismo. Então eu vou dar três exemplos para vocês, né? Por exemplo, na Inglaterra e na Alemanha, o liberalismo ele é considerado uma ideologia de centro, porque ele faz a mediação entre as alas mais, digamos, radicais, né? Então, o liberalismo nesses países, Alemanha e Inglaterra, ele é centro. O liberalismo nos Estados Unidos, ele é considerado de esquerda. E por quê? Porque ele defende as liberdades individuais, porém, dentro dessas liberdades individuais, há, por exemplo, a defesa ao multiculturalismo, a defesa ao casamento com pessoas do mesmo sexo, que você não encontra em discursos típicos da direita, por exemplo, no Brasil e na Itália, que aí vem o nosso terceiro exemplo. No Brasil e na Itália, o liberalismo está muito mais focado na questão do liberalismo econômico, que é o Estado pequeno, o Estado enxuto, um Estado que não é um Estado que vai determinar a produção, que não vai influenciar o mercado, um Estado que garanta a propriedade privada, mas que deixa o mercado livre para atuar, né? Então, percebam como é interessante, gente, eu vou concluir o vídeo, mas fiquem comigo. Percebam como é interessante que nós não podemos, sem um conhecimento mínimo, apontar as causas, apontar, olha, se você é de direita, você é um fascista. Não, você pode ser um liberal, você pode ser um neoliberal, inclusive que defende os direitos civis, né? Cuja prática, cujo pensamento está mais focado na questão econômica. Então, eu vou fazer isso com vocês em todos os vídeos, né? Porque essa forma, quanto mais nós conhecermos os assuntos, melhor será. Então, eu não vou dizer para vocês, se vocês lerem na internet, esses professores, enfim, historiadores, quando vão falar do liberalismo, o liberalismo, portanto, gera desemprego, fome e fracassou. Eu li isso recentemente em artigo de historiador, enfim, né? Não se trata disso, né? Você tem que olhar bem os indicadores, olhar bem o padrão de vida das pessoas, e você pode dizer assim, mas você concorda que nós temos uma crise? Sim, nós temos uma crise, não há dúvida que temos uma crise. De qualquer forma, como eu disse no começo desse vídeo, se for comparar com uma bebida, é um café, né? Ele é consumido todos os dias, na maior parte dos países, por bilhões de pessoas, porém ele tem receitas diferentes para alguns, e para alguns ele tem um gosto amargo, e para outros um gosto mais doce, né? De qualquer forma, o meu objetivo é apresentar a ideologia para vocês, e eu espero ter conseguido fazer isso, tá bom?